Olá, sou o presbítero Carlos Eduardo e falo do Rio de Janeiro. É uma grande alegria compartilhar com os irmãos um pouquinho da Palavra de Deus nessa cruzada evangelística, cruzada esta maravilhosa. Que Deus assim abençoe a sua vida e a todos que escutam, que participam desse vídeo e que possamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você a Palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 5, somente o versículo 8, que diz o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor, falar de amor. E aí eu faço uma pergunta para você. Como pode me amar? Como Deus pode me amar? Eu faço essa pergunta por quê? Será que de fato somos merecedores desse amor de Deus? Será que merecemos esse amor? Que amor é este? Por que preciso desse amor? E para quê? Por que eu preciso de Cristo como Salvador? A palavra de Deus nos diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus também diz que eu nasci em pecado. Quer dizer, nós já nascemos em uma condição de fazer coisas que não agradam a Deus. Nós falhamos, sim, todos os dias. Falhamos em pensamentos, falhamos em atitudes, falhamos em fala, falhamos em sentimentos. A todos os momentos. A todos os momentos transgredimos a lei de Deus. O que Deus requer de nós? O que Deus lá atrás queria de nós? Quando vemos Adão e Eva lá no iniciozinho, lá da criação, Deus deu para eles todas as árvores que eles poderiam comer. Mas de uma eles não poderiam comer. O que Deus queria era obediência, não uma obediência forçada, não uma obediência, mas uma obediência sincera, de coração. E quando eles cometeram esse fato, esse erro, a primeira atitude que eles fazem é se esconder de Deus. O pecado nos traz isso. Quando Romanos 3,23 fala, carecemos da glória de Deus, ou em outra versão, destituímos, estamos da glória de Deus, quer dizer que nós estamos separados de Deus. O pecado faz um muro entre eu e Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E com a transgressão de uma lei nos vem uma dívida. E como podemos pagar essa dívida? Se em todos os momentos transgredimos as mesmas leis. Se em todos os momentos, quando nós nos deparamos, vamos lá, exemplificando, deparamos aos 10 mandamentos, e é impossível para o homem completar e fazer cabalmente os 10 mandamentos. E aí, quando eu olho para esse texto de Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus escolheu nos amar. Porque Deus escolheu nos amar, e por escolher nos amar, Ele mesmo providenciou o pagamento dessa dívida. A Confissão de Westminster diz o seguinte: Cristo, por meio da sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas, em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente. A Confissão Belga diz o seguinte: Jesus Cristo, perante seu Pai, e para aplacar-lhe a ira, ele se apresentou em nosso nome, por vontade própria, sacrificando a si mesmo e derramando seu precioso sangue para a purificação dos nossos pecados. Quando lemos Isaías 53, nós vemos lá, bem antes de Jesus vir, a profecia dizendo de tudo aquilo que ele iria sofrer. Que ele iria ser humilhado, que ele ia ser deixado, que ele iria passar por sofrimentos de dores.
Quando nós olhamos para os evangelhos e vemos os evangelhos, os quatro, os três sinóticos e o evangelho de João, nós vemos o seguinte: Jesus Cristo, ele desceu, ele se esvaziou de sua glória, ele sendo Deus, ele sendo majestoso, glorioso, ele se esvazia de sua glória e se torna homem. E como eu e você, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor, ele chorou, passou por tudo aqui neste lugar. E ele lá no finalzinho, ele foi entregue na mão de malfeitores. E ele se fez maldito, porque a cruz, a crucificação, ela significava maldição. Isaías também nos fala isso, ele foi maldito, ele se fez maldito. Ele levou a culpa que era minha, a culpa que era sua. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades estavam nele. E nós vemos esse grande amor de Deus. Jesus Cristo, quando estava na cruz, cadê os discípulos que estavam com ele? Um traiu ele, o outro negou 3 vezes. Aquelas pessoas que estavam perto dele não podiam fazer nada. Como pode me amar? A palavra de Deus que somente a graça. Porque realmente não merecemos o amor de Deus. E eu fico me perguntando, e ia perguntar a você também, nesse momento. Eu não conheço a sua história de vida. Não conheço o que você tem passado, ou o que você já passou, ou o que você pretende no futuro, seja próximo ou distante. Mas quando eu olho para esse texto e quando eu tenho a oportunidade de falar a você, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse mundo aqui nós vamos passar por dificuldades, mas Jesus Cristo, ele passou por esse mundo, ele se doou, ele se entregou, ele venceu esse mundo para nos dar uma viva esperança, uma esperança que um dia estaremos lá na eternidade com ele, gozando da felicidade de estar diante do nosso Pai, nosso Deus. Jesus Cristo pagou o preço, e quando eu olho para a cruz, eu falo para mim todos os dias: não foi em vão, Senhor. Não foi em vão. João Batista, anunciando Jesus Cristo, João Batista, ele anunciava o arrependimento. Jesus Cristo, ele falava para o povo que era necessário endireitar os seus maus caminhos. E é necessário que eu e você estejamos entendendo que precisamos acertar o máximo. Isso não quer dizer que vamos ser perfeitos ou que vamos deixar de fazer coisas erradas. Porque, como eu havia falado, é impossível para o homem ser 100%. Somente Jesus Cristo conseguiu, porque ele era o próprio Deus. Ele foi o sacrifício perfeito, imaculado. Mas o que eu quero trazer a você e a minha reflexão é que hoje ainda há tempo de você se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje ainda há tempo de você pedir perdão a Deus por aquilo talvez que tenha te deixado distante de Deus. Talvez hoje seja o momento de você se reconciliar com seu irmão. Talvez hoje seja o momento de você se reconciliar com alguém da sua família. Talvez hoje seja o momento de você se reconciliar, principalmente se reconciliar com Deus. Ou se você ainda não conheceu esse Deus de verdade, talvez seja hoje esse momento para você realmente entregar a sua vida de fato para Ele. Estamos vivendo dias difíceis, onde a vida, seja por violência, seja por doença, seja, não podemos sair de casa tão livre como éramos. Mas, quando eu olho para o amor de Deus, e esse amor que excede toda a compreensão humana, quando eu olho para esse sacrifício que foi, como eu havia falado, voluntário de Deus, voluntário de Jesus. Porque ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama. Como pode me amar, Deus? Porque Ele escolheu te amar.
Eu sugiro a você que, se tiver oportunidade, eu não sou um bom cantor, mas se você pudesse ouvir aquela música Como Pode Me Amar, se não me engano, do grupo Israel Subirá, se você puder colocar no YouTube, né, Como Pode Me Amar, e ouvir essa canção, eu acho que seria bacana para você refletir um pouquinho mais sobre isso, do que a gente acabou de falar. Eu queria orar muito com você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos, ou se não puder, reflita sobre a sua vida nesse momento. Pai, lhe somos gratos mais uma vez por estarmos na tua presença. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, e o nosso desejo é que nós possamos nos reconciliar todos os dias contigo, olhando para a cruz e entendendo que não foi em vão o sacrifício de Jesus, e que essa cruz, meu Pai, que Jesus pagou a dívida, meu Pai, que nós podemos hoje, meu Pai, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Tudo aquilo que foi, aquele muro que foi criado pelo pecado, meu Pai, Jesus quebrou, meu Pai. E hoje nós podemos ter uma vida nova diante de Ti. Em nome de Jesus, seja com todos que ouvem essa palavra e que possamos crescer, meu Pai, e Te buscar dia após dia. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez. Amém. Deus assim te abençoe. Obrigado.